Os Nefilins foram gigantes, filhos de anjos caídos, ou apenas homens poderosos e violentos? Em apenas poucos versículos, Gênesis 6 apresenta um dos maiores mistérios da Bíblia. E o mais interessante, existem pelo menos 3 interpretações principais defendidas por cristãos e estudiosos até hoje. Neste vídeo, você vai entender cada uma delas, com os textos bíblicos, os argumentos e as diferenças entre essas visões. O texto base está em Gênesis 6, 1 a 4. Ali lemos sobre os filhos de Deus, as filhas dos homens e os Nefilins. O texto diz, resumidamente, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e que naquele tempo havia Nefilins na terra. Depois disso, o capítulo segue mostrando a multiplicação da maldade humana e o anúncio do dilúvio. O dilúvio está chegando! Arrependam-se e entrem na arca! A primeira interpretação, não muito comum entre a maioria das correntes cristãs, é a chamada visão setita. Nessa leitura, os filhos de Deus não são anjos, mas os descendentes fiéis de Sete. Já as filhas dos homens seriam mulheres da linhagem de Caim, ou, de modo mais amplo, mulheres ligadas à sociedade ímpia. Em Gênesis 6:2, a visão setita rejeita a ideia de anjos gerando filhos com mulheres. Jesus foi claro em Mateus 22:30. Os anjos nem se casam, nem se dão em casamento. Se anjos não se casam, então não faz sentido atribuir a eles relações humanas e descendência física. Por isso, os filhos de Deus são entendidos como os descendentes de Sete, em contraste com as filhas dos homens, símbolo de uma humanidade corrompida. O foco de Gênesis 6 não é uma mistura angelical, mas a decadência moral da raça humana antes do dilúvio. Em Gênesis 6, muitos entendem que os filhos de Deus eram seres angelicais. O texto diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Gênesis 6:2. Essa leitura ganha força porque em Jó 1:6 e Jó 2:1, a expressão filhos de Deus aparece para seres celestiais. Além disso, 2 Pedro 2:4 fala de anjos que pecaram, e Judas 1:6-7 menciona anjos que abandonaram sua posição, associando isso à grave corrupção. Nessa teoria, os Nefilins de Gênesis 6:4 seriam um resultado extraordinário dessa rebelião espiritual na Terra. Uma terceira interpretação entende que os filhos de Deus eram governantes, nobres ou tiranos humanos. O texto diz que eles tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Gênesis 6:2. Linguagem que pode sugerir abuso de poder. Em Gênesis 6:4, os Nefilins são chamados de valentes, varões de renome, o que pode apontar para guerreiros famosos e opressores. Logo depois, Gênesis 6:11 afirma: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Nessa leitura, os Nefilins não seriam seres sobrenaturais, mas homens poderosos, violentos e celebrados por sua força em uma sociedade já totalmente corrompida. Veja agora o resumo das 3 principais interpretações sobre quem foram os Nefilins. E você, em qual das 3 acredita? Comenta aí no vídeo.